E agora vamos falar sobre saúde? Toda quarta e toda sexta-feira você já sabe que temos o quadro Fala Doutor, então roda a vinheta, produção. Olha, durante todo esse mês acontece a campanha Maio Cinza de conscientização e combate ao câncer cerebral, a doença que afeta o órgão responsável pelo controle de todas as funções do nosso corpo. No Brasil, os tumores cerebrais afetam 4% da população, ocupando o 10º lugar na lista dos tumores que mais causam mortes no país. Para falar sobre esse assunto tão importante, eu recebo ao vivo aqui no estúdio o médico neurocirurgião, o doutor Bruno Fernandes, que já está aqui no estúdio com a gente. A gente agradece a participação desde já, trazendo esse assunto que é tão importante, já que a gente trouxe aí na estatística esse dado que alerta todos nós brasileiros, né? Bom dia. Bom dia, bom dia. O principal alerta que a gente já de antemão deve trazer, o câncer cerebral é um câncer silencioso? De certa forma, sim, porque diferentemente de outros tipos de tumor, onde a gente tem medidas de prevenção que são inclusive muito divulgadas, infelizmente para os tumores cerebrais, nós não temos medidas de prevenção eficientes. O grande segredo é o diagnóstico precoce, porque com o diagnóstico precoce a gente consegue ter uma maior chance de sucesso no tratamento deles. Então, doutor Bruno, vamos aqui à participação da comunidade, a população aqui no telão. Bom dia. Bom dia, meu nome é Raimundo do Monte. Gostaria de saber quais os sintomas do tumor cerebral. Muito excelente pergunta. A gente sabe que o cérebro ele é dividido em várias regiões. Cada região tem uma dada função. E, evidentemente, o sintoma de um tumor cerebral tende a estar relacionado com a área onde ele está localizado. Então, por exemplo, um tumor na região da fala vai prejudicar a capacidade de falar. Um tumor na região da movimentação, na região responsável pela movimentação do lado direito do corpo, vai provocar fraqueza nessa região. Além disso, nós podemos também ter sintomas associados ao crescimento da lesão. Porque uma vez que o tumor ocupa espaço dentro do crânio, o paciente pode ter desde dor de cabeça, né, cefaleia, até crises convulsivas, ou até mesmo uma piora do nível de consciência. Ele fica mais sonolento, por exemplo. Entendi. Então, sonolência. Como é que é a frequência dessa sonolência? A sonolência é aquele paciente que ele responde, ele interage normalmente, só que a partir de um certo momento ele passa a não interagir de maneira eficiente. Só que é bom lembrar que essa sonolência a que me refiro não é aquela sonolência comum, a pessoa está cansada, sonolenta, não é essa. É aquela sonolência onde o paciente não consegue interagir de maneira adequada. Só que lembrando que esse tipo de sintoma acontece só em fases mais tardias, quando o paciente acaba evoluindo com a hipertensão intracraniana. Então, nesse caso, essa sonolência já é um prejuízo provocado pelo câncer cerebral. Por exemplo, uma pessoa se comunica com alguém que já está nessa fase, nesse estágio de sintoma, essa pessoa demora a responder, demora a interpretar, codificar essa informação? Exatamente. Isso fala a favor de uma fase já tardia. Esses pacientes, quando eles já estão nessa fase, eles já tem uma lesão provavelmente já um tanto extensa. Vamos a mais participações aqui com o Dr. Bruno, aqui neurocirurgião. Bom dia. Doutor, meu nome é Wellington Pise. Gostaria de saber a causa do tumor cerebral. Esse é um tema muito discutido, inclusive pela ciência, e até hoje a gente não tem uma causa definida. O que causa? Essa pergunta eu recebo bastante. Por que, doutor, eu tenho um tumor cerebral? Por que ele apareceu em mim? Infelizmente, a gente não tem resposta para isso. Já foi aventada várias hipóteses, como, por exemplo, a exposição a celulares, ou até mesmo trauma, mas até hoje a gente não conseguiu provar e estabelecer uma relação de causalidade entre um fator e o tumor cerebral. Traumas, sustos, desgaste mental a longo prazo, velhice, esses fatores podem estar associados? Não, a gente não tem fatores de risco. Agora, a gente sabe que aproximadamente 10% dos pacientes com câncer de outras regiões vão acabar evoluindo com tumores cerebrais também, que é o que a gente chama de metástase cerebral. Mas dizer que um trauma ou algum outro fator vai causar um tumor cerebral, isso a gente não pode falar. Entendi. Vamos então a participações. Bom dia. Bom dia, doutor. Me chamo Sara Mello e gostaria de saber como ocorre o diagnóstico do câncer no cérebro.
O diagnóstico dos tumores cerebrais ele deve ser feito através de um exame de imagem. Quando estamos no ambiente de urgência e emergência, esse exame é a tomografia de crânio sem contraste. No entanto, no consultório, nós acabamos lançando mão da ressonância magnética com contraste. Então, o grande exame para diagnóstico de tumor cerebral é a ressonância magnética com contraste. Tem muita gente já interagindo aqui pelo WhatsApp do Balanço Geral. Vou responder a pergunta aqui da telespectadora Patrícia Cristina, doutor Bruno. Ela está acompanhando o Balanço Geral lá da cidade de Nossa Senhora do Socorro. Alô, população socorrense. Obrigada pela audiência. E ela fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutor Bruno. Eu sinto muita dor na cabeça e essa dor, ela vai, de certa maneira, descendo para a região do pescoço. É uma dor como se fosse uma agulha me furando no pescoço. Essa dor chega a travar e ela dorme muito mal. O que seria essa dor? Então, embora dor de cabeça possa ser de fato um sintoma de tumores cerebrais, a grande causa de dor de cabeça não é tumor cerebral. A principal causa de dor de cabeça, a gente tem duas causas principais aí de cefaleias primárias, que é a enxaqueca e a cefaleia tensional. No seu caso, o ideal seria que você buscasse assistência médica, para que o médico conseguisse discernir se trata de uma cefaleia primária e estabelecer o tratamento para ela, ou se você vai precisar de uma investigação adicional, uma tomografia ou até mesmo uma ressonância. E a Valmira Barros, também do bairro Bugio, ela tem uma outra pergunta. Ela fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Dores de cabeça, como saber se essa dor de cabeça, a gente estava até comentando agora há pouco sobre a dor de cabeça, essa dor de cabeça, ela é uma dor de cabeça comum ou ela já está num estágio preocupante em que se deve procurar um neurocirurgião? Essa é a pergunta da Valmira Barros do Bugio. Excelente pergunta. A gente acaba, de certa forma, levando em consideração fatores que a gente chama de sinais de alarme. O que seria um sinal de alarme? É aquela situação que acontece que chama a atenção do médico para que aquele caso se trate de alguma cefaleia mais preocupante ou que mesmo possa corresponder a um tumor cerebral. Darei alguns exemplos. Por exemplo, o paciente tem dor de cabeça e apareceu com crise convulsiva. O paciente tem dor de cabeça e tem uma fraqueza do lado direito do corpo, ou lado esquerdo, seja lá qual, tanto faz. Ou o paciente tem dor de cabeça e começou a evoluir com vômitos que não estão associados a outros fatores. Então, sempre que você tem essa dor de cabeça associada a algum outro fator que pode ser considerado um sinal de alarme, a gente considera esse fator preocupante e acaba investigando esse paciente. Agora, todo paciente que tem dúvida em relação à sua dor de cabeça, é interessante que ele busque o serviço médico, porque o médico é o profissional adequado para conseguir discernir se aquilo se trata de uma cefaleia simples ou se é uma cefaleia com sinal de alarme. O paciente, ele não tem, digamos assim, não deve fazer esse discernimento, não é ele que deve fazer essa escolha. Então, se você tem uma dor de cabeça, o ideal é que você procure o médico para ele fazer essa diferenciação entre cefaleia primária e uma cefaleia mais preocupante. Entendi, doutor Bruno. Respondendo a participação aqui dos telespectadores, vamos a mais perguntas aqui no telão. Bom dia. Bom dia, doutor. Meu nome é Denise dos Santos. Como fica a produção de hormônio com tumor no cérebro? Depende bastante. Embora os tumores localizados no cérebro propriamente dito, eles não costumem alterar as funções hormonais, nós temos uma região intracraniana, que é a hipófise, que é uma região onde a gente consegue encontrar uma grande percentagem de tumores, que são os adenomas de hipófise. Sim. Os tumores de hipófise, que são tumores também intracranianos, eles podem sim alterar a função hormonal. E aí nós temos dois tipos, desde os tumores que eles próprios produzem hormônio, então o paciente vai ter uma clínica própria daquela produção excessiva de hormônio, até aqueles tumores que não produzem hormônios e vão acabar alterando a função hormonal por hipofunção, vai reduzir a função da hipófise. Então vai depender bastante do tipo de tumor de hipófise, mas os tumores fora da hipófise não costumam alterar a função hormonal. Ok, doutor Bruno, a gente quer agradecer a sua participação. Rapidamente, a cirurgia, ela é complexa? Só para fechar. A cirurgia craniana para tumores cerebrais é uma cirurgia com um certo grau de complexidade, mas lembrando que são gradientes de complexidade. Nós temos desde cirurgias mais habituais até cirurgias de um nível de complexidade elevadíssimo. Então, tudo depende da localização, tamanho
e condição clínica do paciente. Doutor Bruno, quero agradecer a sua participação, sua presença, sair bem cedinho de casa para estar aqui participando do Balanço Geral, marcando essa presença e trazendo informações para os telespectadores da TV Atalaia que necessitam tanto, né, de esclarecimentos, informações. Eu sempre digo aqui durante o Fala Doutor, informações salvam vidas, porque se você tem informação para identificar algum possível sintoma, já acende o sinal de alerta para procurar um médico e essa prevenção com certeza contribui para que o pior não aconteça. Obrigada, doutor Bruno. Bom dia.